E aí, minha galera, beleza? Professor Fabrício Dutra com vocês aqui para a gente fazer a correção do nosso primeiro simulado exclusivo para o nosso grupo de simulados do WhatsApp. Já mando o convite desse grupo para a galera que está estudando, porque a gente vai ter semanalmente um simulado comentado. Eu disponibilizo o simulado em PDF e depois eu mando o vídeo para você resolver, para você assistir a correção e, claro, aprender coisa nova, fixar conteúdo, né? Porque a melhor forma de fixar conteúdo é mesmo com a prática, principalmente com concurso público, né? E os nossos simulados serão exatamente no padrão da sua prova, no padrão da Quadrix, para a prova SEDES. Fechou? Então vamos lá, vamos começar. Temos aqui a prova, né? Simulado 1, eles vão ter a numeração, tá? Você vai ver daqui a pouco, tô fazendo simulado 9, professor, tô evoluindo. E eu vou ficar alternando, né, entre 8 e 10 questões, 8 e 10, 10, 8, 8, 8, 10, 10, enfim, nessa média aí para você se acostumar. Tanto com 8 questões quanto com 10. Vamos ler o texto com calma, porque essa leitura é importante, ela tem que ser feita. Nos últimos séculos, o mundo tem sido testemunha de um fenômeno extraordinário. O aumento contínuo da expectativa de vida. Então, pensa. Já lê pensando. Está falando sobre as pessoas viverem mais, né? O aumento da expectativa de vida, basicamente é isso. Pessoas estão vivendo mais. Avanços médicos, melhorias nas condições de vida e avanços tecnológicos. Olha o que isso aqui é causa. Isso é o que ele diz que está aumentando a expectativa de vida. Ele falou que tudo isso tem sido uma das maiores, ou tem contribuído para que as pessoas vivam mais, né? Esse aumento na longevidade tem sido uma das maiores conquistas da humanidade e traz consigo uma série de consequências e desafios. Falou das causas, né? Vai falando das causas e das consequências. Primeira causa, progresso da medicina. Ué, com medicina melhor, as pessoas vão viver mais. Isso é fato, né? Vacinas, antibióticos, tratamentos, avanços na cirurgia têm ajudado a combater uma ampla gama de enfermidades. Doenças que antes eram fatais, agora podem ser tratadas com sucesso. E condições de saúde que antes levavam uma vida curta, agora podem ser gerenciadas por longos períodos de tempo. Além disso, os avanços na tecnologia têm permitido um melhor monitoramento, diagnóstico e tudo mais. Novas técnicas de imagem, como a ressonância magnética, a tomografia, fornecem informações. Então, as pessoas estão vendo mais os problemas de saúde. Elas estão conseguindo prever com antecedência, ou então assim que está no começo de uma doença. Antigamente as pessoas só iam buscar o médico quando estavam para morrer, né? E isso melhorou. Outro fator importante é o acesso a condições de vida melhores. O desenvolvimento econômico trouxe melhores condições sanitárias, água potável, nutrição e tudo isso, claro, melhora a qualidade de vida e a pessoa vive mais. Agora, olha a parte de contraposição. Por quê? Porque ele fala uma parte não negativa, mas é um desafio a ser encarado. Ele traz um desafio a ser encarado. Ou seja, o aumento de expectativa de vida é muito bom, mas existem consequências preocupantes. E ele fala, né? O envelhecimento da população traz consigo questões relacionadas à sustentabilidade dos sistemas de saúde. Mais pessoas usando, mais pessoas utilizando, né, o cuidado por parte do Estado. Com mais pessoas vivendo até a idade, é necessário garantir que haja recursos para atender as necessidades da população idosa. Além disso, o aumento da expectativa de vida pode levar a um aumento na incidência de doenças crônicas da idade, como doença cardíaca, diabetes, demência. Imagina, há muito tempo as pessoas nem chegavam a isso, né? Isso requer um enfoque maior na prevenção e no gerenciamento dessas condições e também em pesquisa. Em resumo, o aumento da expectativa de vida é um marco impressionante, né? No entanto, também apresenta desafios que precisam ser abordados para garantir as futuras gerações desfrutar de uma vida longa e saudável. À medida que continuamos a avançar, é crucial investir em pesquisa, política, tal. Então vamos lá, o texto aborda o aumento da expectativa de vida como resultado de diversos avanços na sociedade e discute tanto benefícios quanto desafios, né? Aí, olha só, o que ele quer o correto aqui, galera? Ele quer a única alternativa correta. O texto sustenta que os avanços tecnológicos são mais importantes que os avanços médicos para o aumento da expectativa de vida. Não. Ele trata o avanço médico como grande responsável.
grande responsável. B. O autor defende que o envelhecimento populacional representa um problema insolúvel, já que os sistemas de saúde e previdência não conseguirão atender a crescente demanda. O texto não fala disso não, tá? O texto apresenta uma visão equilibrada sobre o aumento da expectativa de vida, reconhecendo os progressos, mas ressaltando a necessidade de enfrentar desafios. Essa aqui é compatível com a informação que traz sobre o texto. Ou seja, o texto fala de benefício e de desafio. Letra C. E ele fala que na letra D o principal responsável pelo aumento é o desenvolvimento econômico, né? E melhorias sanitárias e alimentares superam os avanços médicos? Não. O texto argumenta que o aumento da expectativa de vida provocará inevitavelmente crescimento descontrolado de doenças. Também não, né, galera? Então, número 1, letra C. E tu viu que o negocinho tá padrão quadrix aqui, hein? Assinale a alternativa correta acerca dos gêneros e tipos textuais. Ó, vocês vão vendo ao longo dos simulados, eu vou falar para vocês assim, ó, isso vai cair. E aí no dia da prova você pode me cobrar. Claro que interpretação, por mérito nenhum falar que vai cair. Claro que vai. Agora, tipo e gênero, galera, vai cair. E toda a prova vai ter isso aqui pra gente. Imagina, vocês vão ter uma sequência de simulados em que você vai dizer assim, cara, a minha prova vai ser assim, eu tô treinando do jeito que vai ser minha prova. E vocês vão confirmar isso no domingo, tá? Não tô tentando adivinhar nada não. Se fosse pra adivinhar, eu adivinharia o número do Mega Sena, ficaria rico e parar de trabalhar. Tô falando de uma análise que a gente faz, né? Claro. Esse texto é notícia e apresenta a predominância do texto narrativo. Lembrando que o texto narrativo é narração, contação de história. Tem personagem, né? Você tem espaço, enredo. Não é isso. O texto fala de um assunto. Ele é um artigo de divulgação científica, com predominância do tipo expositivo argumentativo, uma vez que apresenta informações, explicações e reflexões sobre um fenômeno. Ué, sim. Ele fala sobre estudo, mas não, ele não é o estudo. Ele traz dados, ele traz informações, mas não é o estudo em si. Então é um artigo, sim, de divulgação científica, com predominância do tipo expositivo e argumentativo. Porque você tem informação e tem ponto de vista. Separa a letra B. Na C ele fala gênero expositivo, pois orienta. O gênero jamais, o texto expositivo jamais orienta. Relato autobiográfico também não, e ele botou dialogal na E também não. A 2, gabarito, letra B. Pô, professor, mandei bem aí, hein? Vamos lá, 3. Avanços médicos, melhorias nas condições de vida e avanços tecnológicos, tem contribuído. Ele pegou essa expressão tem contribuído, quer trocar por outra. Repara que é uma ação que começou no passado e ela continua no presente. Então você não pode falar contribuiu, porque contribuiu trabalha como uma ação encerrada. Você não pode de jeito nenhum colocar, caraca, muito bom, pode contribuir, porque muda completamente o significado. E essa palavra contribui não existe, é contribuir. Aí você, cara, então peraí. Vem contribuindo, vai entrar com acento ou sem acento? O spoiler é o texto original. Porque pensa comigo, você tem avanços médicos, primeiro núcleo avanços, segundo núcleo melhoria, terceiro núcleo avanços. Então, você está diante de um sujeito composto. E o verbo vai ter que ir pro plural, porque ele está na ordem direta. Então esse tem, ele tem que ter acento, cara. Ele tem que ter acento circunflexo. O gabarito vai ser a letra B. 3, letra B de bola. Por que eu tô usando o mouse? Eu tô doido, cara. Tô usando o mouse, velho. Eu tenho uma caneta aqui para escrever a minha letra. 3, letra B. Não ficou melhor não, porque a mesa tá diferente da que eu tenho usado todos os dias. Questão 4. Novas técnicas de imagem como a ressonância. Repara que essa palavra como, ela é uma palavra extremamente perigosa. Vive caindo em prova. O como pode ser um conectivo causal, pode ser um conectivo conformativo, pode ser um conectivo comparativo. Quer ver o conformativo? Como a previsão disse, choveu, conforme a previsão disse. Olha o causal. Como você está doente, vou deixar você em casa. E olha o comparativo. Para de agir como uma criança. Só que esse como não é nenhum desses. Esse como, ele é o por exemplo. Novas técnicas de imagem, por exemplo, a ressonância magnética, a tomografia. Então, uma expressão exemplificativa. 4, letra C. Olha como é que tá ficando.
Número 1, letra C. Questão 2, letra B. 3B, 4C. É exemplo. Ele é o como de por exemplo. 5. A 5 também, assunto certo na sua prova. Vai cair. Função do que vai cair. Galera, quando você tem a possibilidade de trocar o que por o qual, ele é um pronome relativo. Aí pode ser o qual, pode ser as quais, pode ser os quais. Ó, apresenta desafios os quais precisam ser abordados. Então pensa, esse que substituível por os quais ele é pronome relativo. Olha você, tchau, tchau e tchau. Agora olha o outro que. Precisam ser abordados para garantir isso. A oração que o que introduz junto com esse que pode ser substituído pelo isso. E aí é a situação em que a gente vai ter uma oração subordinada substantiva. E esse i é para te lembrar que você está diante de uma conjunção integrante. Então você tem pronome relativo e conjunção integrante. 5, letra C. 6. Quanto ao emprego do acento de crase, assinale a única alternativa que tem erro. Que isso. Galera, lembrando que crase é A mais A. As pessoas têm veículo barulhento, né? Isso é ridículo, pô. Aqui, preposição mais artigo. Aí você vai ter o acento de crase no A, né? Aí você tem que pensar assim, ó. Se alguém pedir a preposição, eu posso pensar em crase. Se alguém tiver artigo, aí confirmei que tem crase. Observa que na letra A, olha o que você tem. Os pesquisadores fizeram referência. Se eles fizeram referência a. Mas o A da necessidade, quem é aluno do nosso curso teórico, já tem a teoria da crase, tem a base da crase. Gosto da, né? Aí vai ter artigo. Olha agora. A população idosa passou a ter acesso à atenção mais eficaz. Eficaz é com Z aqui, tá? Não sei o que aconteceu. Não sei o que aconteceu aqui não, mas eficaz é com Z. No simulado que eu mandei aí, eu vou refazer, vou mandar certinho, tá? Crase. Agora, a letra C, a palavra para já é preposição. Peraí. Se o para já é preposição, não tem por que ter crase nesse A. O para já é preposição. Então, não tem razão gramatical para ter crase aqui. Se o para já ocupa o papel de preposição, a crase está errada. Então, 6, letra C. E as outras, né, corretas. Então, se o para já é preposição, não dá para ter preposição a. Agora, a penúltima questão pegou a medida que. Galera, olha só. Hoje, depois do vídeo da correção simulado, eu vou mandar para vocês a tabela de conectivos, tá? Para você treinar esse assunto também. O a medida que, ele é um conectivo proporcional, tá? Proporcional. Tá na tabela, consulta, tá? O na medida que, ele não existe. O já que é causal, o visto que é causal. Esse de, que eu tenho certeza de que muita gente marcou, ele também é causal. O na medida em que é causal. O na medida em que é causal. Causal. Tá errado, não pode ser ele. O gabarito é ao passo que. Consulta a tabela de conectivos que vocês vão ver. Ao passo que, tá? À medida que, ao passo que, à proporção que. Então, essa 7, letra E. Assunto também que vai cair na tua prova. E esse último tema aqui, ele quer saber de vocês qual é a função dessa oração investir em pesquisa, né? Olha só. É crucial investir em pesquisa, políticas e cuidados. Pergunta aqui, tá? O que é crucial? Pergunta. O que é crucial? Olha a resposta. Investir em pesquisa, políticas e cuidados. Essa oração que eu estou pintando de amarelo, ela é sujeito do é crucial. É só perguntar, ó, o que é crucial? Isso tudo. Então a gente tem uma oração que exerce a função de sujeito, e isso está na B e na D. Só que não é sujeito de verbo transitivo direto, porque esse verbo é que está aqui é o verbo ser acompanhado do adjetivo crucial. É um exemplo claro de verbo de ligação, né, minha família? Ele é sujeito de um verbo de ligação. Então, 8, letra D. Olha aí, 8 questões. Essa última D, 7E, 6C e por aí vai. E a gente está com tempo, é o nosso primeiro simulado.
Professor, você considera o simulado nível o quê? Nível mediano. Às vezes vai ser nível muito difícil, às vezes vai ser nível fácil, você vai perceber a mudança, mas é só o primeiro. E a gente tem a oportunidade aqui do nosso curso completo teórico novo, com PDF teórico. É como se fosse o livro, tá? É o curso, o livro dividido em capítulos, né? O e-book. E mais de 45 provas de quadris comentadas com detalhes, corrigidas com detalhes. No PDF é só você clicar nessa imagem azul e botar o cupom que você vai ter aí 34% de desconto. Vocês vão ver que é uma condição que realmente está imperdível e é exclusiva para quem está no grupo. É o curso completo de português. Completo. Com a teoria, com os exercícios do curso, com PDF e com as 45 provas no mínimo da banca quadrix comentadas. E vai entrar nesses dias seguintes aí o nosso podcast chamado de Portcast, que é tipo uma aula em áudio para vocês. Então é uma grande oportunidade. Quem está com PDF aí, é só clicar no link aí na imagem azul que você vai ter acesso. Galera, fechamos então a nossa primeira quinta-feira, deixando aí para você um aviso de que quem se prepara com antecedência com certeza se garante. Então já começa a levar a sério o seu estudo de português para valer. Você vai ter 8 a 10 questões na sua prova, uma quantidade muito grande, quase metade da parte básica. E nós estamos juntos aí, tá? Durante, antes, depois, até a sua aprovação. Conta sempre comigo. E é isso. Detalhe, galera, não perde essa oportunidade aqui não. O curso completo tá maneiro. Tá maneiro. Regravado agora, 2026. Tamo junto.